Boa noite, querida amiga Rose. Qual é a página que está, minha filha, que eu não participava desse estudo? Mandei até um recadinho para você, por favor. Boa Boa noite, noite, querida. amigos. Boa noite, minhas amigas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Sim, Como é que está todo mundo? sim. sim, Aí tá legal? tá ótimo. Hoje está o calorzinho maravilhoso, né? Pô, não fala não, tá demais. Realmente, Mas é verão, não tem como escapar. aqui tem que escapar. Aqui em Petrópolis também. O calor hoje está brabo. Eu acho que essa hora É, da noite deve estar uns 27, 28, porque está bastante quente. Hoje esquentou. esquentou muito, muito. Verdade, Rose. Hoje aqui não foi. Aqui também, mas agora já está refrescando bem. Boa É, noite a todos. Boa noite. noite, Boa noite, amiga. Boa noite. Iracema. Vocês estão a 27, 28 de quente, aqui está 38. Que beleza, hein? Aqui beleza? em Que casa, beleza, aqui né? dentro de casa está 24, 23. Eu vim de uma cidade tal de Quaraí, Quaraí, no Rio Grande do Sul, deu 43,8. É, lá está muito quente, meu pai. Quaraí, Rio Grande do Sul, É, 43,8. Pessoal, Mas quase deu no termômetro? 43,8. Imagina a sensação térmica. Ah, deve ter ido para os 50. mais de 50. Mais de 50, né? Foi lá do Rio Grande Caramba, do Sul. É no Rio Grande do Sul, isso mesmo. insuportável. Nossa, mãe, não está A fácil. cidade é bonita? Ah, não sei. Ah, pensei que tu tivesse ido, já ter ido lá. Não, 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 não. Eu vi no Repórter hoje. Eu vi no repórter. Foi a maior temperatura hoje, Quaraí, no Rio Grande do Sul, hein? Rio Grande do Sul, imagine. Mas É, estava previsto uma onda de calor para aquela região, sim. acho que vai durante essa semana toda aí, até a semana que vem. Mas, É. E mas é, com fortes tempestades. é esse que é o problema, né? Esse que é o problema. Mas é isso aí, meus irmãos. Agora, Iraci, aqui no meu computador, está dizendo que está 31 aqui. Ah, É, mas no jornal, na televisão, agora há pouco deu 38. Foi a temperatura de hoje no Rio, hoje foi. 39. E a Porque, previsão para amanhã é por aí também. Sexta, quinta, hoje é quarta. Sexta e sábado é que ela vai cair para os 35, porque essa hora da noite ela cai um pouquinho, né? Mas hoje, durante o dia, aqui durante o dia. deve ter chegado aos 33 por aí, aqui em Petrópolis. Aí no É, Rio, agora o sol se pôs, ela cai um pouquinho. é isso aí. Bem, Mas fica abafado, porque está abafado, né? abafado. Tá. Está no horário do nosso estudo, vamos lá. Nós estamos reiniciando o nosso estudo do livro Sermão do Monte. O livro, né? O meu livro tem essa capinha, mas é só para mostrar o título, né? O Sermão do Monte, Cláudio Fajardo. Mas nós temos outras capas, né? Tem uma outra capa branquinha também. E nós hoje vamos entrar no capítulo 2, que trata do sal da terra e a luz do mundo. É, eu vou pedir aqui, Denise, faz a nossa prece de abertura, por favor, minha amiga. Faço sim. Obrigada, Senhor. Pai querido, essas benesses do calor, do frio, da chuva, que a gente possa aproveitar bastante cada estação, olhando para o nosso irmão, aquele mais necessitado, que nesse frio, nessa chuva, no calor, no sol escaldante, possamos olhar como um irmão nosso necessitado e fazermos o que pudermos por eles. Porque essas lições todas, Senhor, que a gente faz, esses estudos, essas reflexões, nos falam fundo ao coração
nos auxiliando a lembrar da passagem do nosso Mestre Jesus entre nós. Então, lhe agradecemos, Senhor, por todas essas oportunidades que temos de estudar, de refletir sobre o que lemos, o que os nossos irmãos superiores nos trouxeram e que possamos colocar em prática em nossas vidas, no nosso dia a dia. Obrigado, Pai, permaneça conosco e seja feita sempre a tua vontade, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, vamos Graças a Deus. pegar aqui o nosso estudo, né, com a nossa leitura. O sal da terra e a luz do mundo. E o Cláudio Fajardo, ele abre aqui, né, com uma passagem do Evangelho, onde ele diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Quem tiver um lapisinho aí, escreve do lado, ó, Mateus, capítulo 5, versículo 13. Nesse trecho que eu li. Vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus 5, versículo 13. Depois ele diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aqui é Mateus, capítulo 5, versículo 14. Nem se acende a candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, esse aqui vai ser o tema do capítulo 2. E aqui no final é Mateus capítulo 5, versículo 16. Tá bom? Então vamos lá. Eu quis colocar essas referências, porque depois, quando a gente for estudar, a gente vai citá-las. Aqui ele vai começar com Mateus, né? Capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, quer dizer, sem gosto, né? Insípido quer dizer sem gosto, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Bem, quando nós terminadas as bem-aventuranças, Jesus começa a orientar-nos, mostrando-nos como atingirmos estas recompensas, tornando-nos cidadãos do reino. Voltando àquilo o que eu já tinha falado antes, o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como a gente fala, ele tem na sua introdução, tá, as bem-aventuranças. Porque muita gente pensa assim, tem muita gente que pensa que o Sermão do Monte são as bem-aventuranças. Né? Tem gente que pensa isso. Porque a gente fala muito, né, das bem-aventuranças. Então, tem gente que acha que o Sermão do Monte é só as bem-aventuranças. Não. As bem-aventuranças, elas são apenas a. Quer dizer, apenas eu modo de falar, né, gente? Pelo amor de Deus, que às vezes eu falo apenas, a pessoa vai dizer, está diminuindo. Não é isso. As bem-aventuranças são 9, e elas são a introdução do Sermão da Montanha. As 7 primeiras bem-aventuranças tratam de incentivo no aspecto de virtudes. As 2 últimas são incentivadoras por perseguição, quer dizer, no sentido de que a pessoa que conquistou as 7 primeiras, ela poderá vir a ser perseguida, como Jesus foi perseguido, como os discípulos foram perseguidos. Então, as 2 últimas é Jesus incentivando
aqueles que fizeram as conquistas, porque eles poderão vir a ser perseguidos. Não é assim que a gente viu acontecer com inúmeras pessoas que adquiriram virtudes. Francisco de Assis sofreu um tipo de perseguição também, né? Os discípulos de Jesus sofreram perseguição, o de Tarso sofreu perseguição, o próprio Mestre Jesus sofreu perseguição, né? Então, todos aqueles, Inácio de Antioquia sofreu perseguições, até Madre Teresa de Calcutá, nos dias atuais, teve aqueles que a caluniaram, Irmã Dulce, né? Eurípides Barçanufo. Então, todos aqueles espíritos que fazem as conquistas, muitas vezes eles são perseguidos. A gente não precisa muito. Vamos pensar aqui, né? Vamos trazer mais para a doutrina. Allan Kardec não foi perseguido? Foi. Seus livros não foram queimados em praça pública, no Alto de Fé de Barcelona? Sim. Então, todos aqueles espíritos que fazem as conquistas das virtudes poderão ser perseguidos. E as duas últimas bem-aventuranças é Jesus incentivando essas pessoas a não desistirem, a ficarem fortes, se manterem firmes para poderem prosseguir a sua caminhada. Ele deixou bem claro em todo o Evangelho e todos aqueles que o seguiam poderiam receber pedras. Ele diz, né, bem-aventurados quando vocês forem perseguidos em meu nome. Não é assim? Não foi assim que muitos cristãos foram a parar nos circos romanos? Por quê? Porque eram seguidores do Cristo. E foram perseguidos, torturados e mortos. Então, Jesus fala sobre isso, né? Então, essas duas últimas aventuranças, a 8 e a 9, é Jesus incentivando aqueles que subiram todos os degraus, que conquistaram as virtudes. Né? Jesus dizendo que não vai ser fácil, não, mas pedindo a eles que mantenham-se firmes na conquista dessas virtudes e no trabalho que tenha realizado. E depois que ele termina as 9 bem-aventuranças, ele continua trazendo novos ensinamentos no Sermão do Monte. E esse aqui do Sal da Terra e Luz do Mundo é um ensinamento. O ensinamento que vem logo após as bem-aventuranças. Então, o Sermão do Monte, né, é um conjunto dos ensinamentos do Cristo. Ele tem as bem-aventuranças e tem os outros ensinamentos. Por isso que Gandhi, né, que era hinduísta, não era cristão, mas reconhecia Jesus como um grande mestre, um grande profeta, dizia o quê? E se por acaso um dia todos os livros religiosos se perdessem e só sobrasse o Sermão da Montanha, ele não fala se sobrasse as bem-aventuranças, só as bem-aventuranças, ele fala se sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. Por que Gandhi diz isso? Porque ele sabe, como um hinduísta, né, um hindu, que ali no Sermão da Montanha estava o conjunto dos ensinamentos capazes de transformar um homem comum num homem de bem. Por isso que ele fala isso. Ele, como alguém que não é cristão, reconhece que se houvesse o cataclisma e se perdessem
todos os livros religiosos do mundo, de várias religiões, só sobrasse o Sermão do Monte, nada teria sido perdido. Porque tudo que consta do Sermão do Monte é o suficiente, e até muito mais, para transformar qualquer espírito, qualquer cidadão, em um homem de bem. Então, olha só, uma pessoa estranha à religião cristã tem essa visão do Sermão do Monte. Visão essa que muitos de nós que somos cristãos não temos. Não conseguimos reconhecer o conteúdo, né, o conjunto desses ensinamentos. E ele, um homem que não é cristão, não é cristão, a religião dele é outra, ele fez esse, né, ele fez esse reconhecimento, ele disse isso, deixou bem claro isso. Se perdesse, desaparecesse todos os livros religiosos do mundo, aí ele inclui até os livros da religião dele, que tem inúmeros livros, né? Religião hindu. Ele diz: nada teria sido perdido se sobrasse apenas o Sermão do Monte. Porque ali está o conjunto dos ensinamentos do Cristo. Os ensinamentos capazes de transformar um homem num homem de bem, tá? E é isso aqui, é isso. E aqui ele vai, como diz aqui o Cláudio Fajardo, quando Jesus termina de falar das bem-aventuranças, ele começa a orientar-nos, mostrando-nos como atingirmos essas recompensas, tornando-nos cidadãos do reino. Aí eu lembro a questão 115 do Livro dos Espíritos. Olha só, ele mostra como vamos atingir a recompensa. Que recompensa? Nos tornarmos cidadão do reino. O que diz a questão 115? Kardec pergunta: dos espíritos, uns teriam sido criados bons e outros maus? Aí os espíritos dizem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. O que é aproximá-los de si? É se tornar um cidadão do reino. É se tornar um cidadão do reino. O que é um cidadão do reino? É um cidadão que fez a conquista das virtudes. É um cidadão do reino. Então ele fala aqui que Deus nos criou simples e ignorantes e deu a cada um determinada missão, com o fim de esclarecê-los. Então repare, nós recebemos missões com o fim de nos esclarecer. Percebeu o que ele diz aqui? A cada um de nós, Deus deu uma determinada missão com o fim de esclarecê-los. Então, nós estamos aqui vivendo tudo isso que a gente vive, né? Trabalhando, enfrentando obstáculos, porque essa vida de esforço, de trabalho, ela nos esclarece. Sobre o quê que ela nos esclarece? Alguém aí é capaz de entender por que ela nos esclarece? Nos esclarece no sentido de dar o entendimento do caminho que nos conduzirá à perfeição, ao aprimoramento moral. Quer dizer, ela nos esclarece em relação à verdade, não é? A verdade, lembra Sim, que Jesus disse: que é conhecereis. o aprimoramento moral é atingido quando a gente tem o domínio completo da verdade. Exatamente. Então, a gente Quando vai. nós temos o domínio das leis também, né? A segui-las. Exatamente. Denise, eu passei o anfitrião para você, porque teve uma queda de luz aqui, tá? Eu passei para você o anfitrião. Então, é isso aqui. Com o fim de esclarecê-los. Então, ele nos dá essa missão para a gente trabalhar, 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 para que a gente possa se esclarecer
e nos fazer chegar progressivamente. Isso já mostra o quê? Com o tempo, a perfeição, pelo conhecimento da verdade. Então, nós vamos chegar à perfeição pelo conhecimento da verdade e, assim, nos aproximarmos de Deus, que é, aí vamos nos tornar o quê? Cidadãos do reino. Percebeu como tudo fica amarradinho? Fica tudo amarradinho, né? Então, tudo que Jesus vai ensinar para a gente, depois que ele termina de falar as bem-aventuranças, é para fazer a gente, para fazer com que nós possamos nos esclarecer, como diz a questão 115. E a gente chega ir aos poucos, porque isso demanda tempo, não é uma coisa que se faz de um dia para o outro, só que foram 2000 anos, tá? Desde que Jesus falou o Sermão do Monte até hoje, 2000 anos. E vamos precisar de mais alguns milhares de anos para compreender todo o Sermão do Monte, para adquirir esse esclarecimento, para possuirmos todas essas virtudes, nos aproximarmos do Senhor e nos tornarmos cidadãos do reino. E aí Jesus começou aí esse trabalho de evangelização, trazendo para a gente esse esclarecimento que vai nos chegar progressivamente ao conhecimento da verdade. E com o conhecimento da verdade, eu me aproximo do Senhor. Eu faço o caminho de volta, né? Continuando aqui. Vós sois o sal da terra. O grande educador de nossas almas tem o poder de ensinar com simplicidade. Jesus não complicava nada. Tudo que nós tínhamos condições de compreender naquela época, ele disse com simplicidade. Vamos lembrar disso, né? Tudo que ele podia nos fazer, ou melhor, tudo que nós podíamos compreender naquela época, ele disse com simplicidade. O que a gente não podia compreender, ele teve aí um discurso um pouco mais complexo e avisou, mais tarde vocês vão compreender. Porque agora não adianta eu dizer isso para vocês. Seria como jogar pérolas aos porcos. Uma frase que muita gente até não gosta, né? Mas que é a verdade. É a verdade. Por quê? Porque ele diria para a gente pérolas, que são coisas maravilhosas, mas que nós não teríamos condições de admirar. Não teríamos condições de refletir sobre elas, de compreendê-las. Então, ele deixou deixou dito, mas de uma certa forma complexa, para que a gente fosse, com o tempo, decifrando o enigma. Não é o que a gente vem fazendo nesses 2000 anos? Decifrando o enigma. Mas ele falou de forma complexa. A gente não podia entender naquela época. E muita gente, como não entendeu, não adulterou. Não entendeu. Como é que você vai adulterar uma coisa que você não entende? Você adultera o que você entende. E que você acha que não é interessante para você naquele momento. Não é assim? Quando a gente pega alguma coisa e há muitos anos atrás, eu vi um seriado, eu gosto muito de filmes, eu vi um seriado muito interessante, de ficção científica. Aí um padre, ele é levado numa nave, né, por um alienígena daqueles perigosíssimos, e esse padre tenta falar para esse alienígena sobre Jesus, sobre o bem, sobre o amor, sobre a fraternidade. O alienígena fica olhando para ele, aí o padre vai dar a Bíblia para ele, e diz assim, leia. Passa os seus 2, 3 dias, o alienígena manda chamar o padre e outras pessoas, né? E o padre pergunta para ele, você leu a Bíblia? Ele disse, li, li.
E o que você achou? Aí o alienígena olha para o padre e diz: Isso é muito perigoso. E dá um tiro no padre e mata o padre. Percebeu? Ele leu, ele compreendeu, e viu que aquilo que estava ali era perigoso para as intenções dele, que era de conquista, entendeu? Ele estava espalhando uma outra doutrina para dominar, e quando ele leu aquilo, ele falou: Isso é muito perigoso. Quer dizer, ele entendeu e procurou o quê? Matar o mensageiro. Matar o mensageiro. Quando o evangelho foi adulterado em alguns pontos, foi adulterado porque quem adulterou viu que era perigoso, ameaçador para os seus objetivos. Não, esse negócio aí, não. Que história é essa de humildade, simplicidade? Francisco de Assis não pregava isso? Para a igreja? Vamos abraçar esse negócio? E nosso poder temporal? E os nossos tesouros vão ficar onde? Nada disso. Trata de adulterar essas coisas. Vamos ver. Essa semana eu estava lendo uma passagem muito interessante. Depois eu vou ver o livro. Quando as pessoas acusam Paulo de Tarso de ser o causador eh, da, da, de ser aquele que causou a tortura, a infelicidade das mulheres ao longo do tempo, dizendo que Paulo pregou que a mulher devia ser submissa ao homem, e por causa disso, né, as religiões tornaram a mulher submissa e o homem, né, dominador. E esse historiador fala que não, não é assim. Inclusive, os historiadores, né, religiosos diziam, né, que para a mulher não poderia ser pregadora, tanto que a Igreja Católica não aceita mulheres como padres, né? E a maioria das religiões é homem. Mas você vai encontrar numa das cartas de Paulo ele dizendo o seguinte, que ele fala do véu, mas ele tem uma ideia de véu, não essa ideia que a gente fala hoje. A ideia dele de véu é de uma coisa celeste. Ele diz assim, numa passagem, que as mulheres deveriam pregar, mas nunca sem o véu. Então ele diz que a mulher pode pregar, mas que ela deve usar o véu para pregar. Então o que esse historiador ele fala? Que muitos dos textos de Paulo, da primeira carta aos Coríntios, que trata dessa questão da mulher submissa, foi adulterado. Foi adulterado. Porque aqueles homens daquela época não queriam mulheres à frente de comunidades religiosas, mulheres pregando no templo, porque eles traziam os judeus lá, né, da ancestralidade, aquela história de Eva, aquela história de que a mulher, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E Paulo não via assim. É lógico, né? Que ele ele tinha uma visão da religião, mas ele nunca pregou contra a mulher. Inclusive, ele teve grandes amigas, grandes pregadoras, grandes discípulos, mulheres, que o ajudaram. E ninguém nunca viu Jesus pregando contra a mulher, né? Falando que a mulher não podia fazer isso, fazer aquilo. Então, ele fala da adulteração que foi feita nos documentos para colocar Paulo como aquele que disse que a mulher tinha que ser submissa, que a mulher não podia pregar. Isso é só para a gente ver a questão da adulteração. Então, quando ele diz aqui, o grande educador de nossas almas, que é Jesus, tem o poder de ensinar com simplicidade. Então, tudo que Jesus ensinou, que ele viu que nós podíamos compreender, ele ensinou com simplicidade. E aquilo que os homens que não queriam Jesus perceberam na simplicidade do texto dele e viram como perigoso, eles a procuraram adulterar.
Conhecedor Jesus, que é das nossas deficiências, procura usar um linguajar passível de nos fazer compreender toda a profundidade de seus ensinamentos. Para tal, usa de comparações, que, falando-nos do palpável, induz-nos a entender o não visível. Quando ele diz, vós sois o sal da terra, diz-nos, ele como a definir nossa necessidade de sempre estarmos atuantes em favor do bem comum. Na análise das propriedades do sal, muito podemos trabalhar a nível de autoconhecimento. É claro, né? O que o pessoal reclama muito quando fica doente? Ai, vou ter que comer aquela comida de hospital. Que ruim, não é? Porque a comida de hospital normalmente é sem sal. Tanto que vem assim, quando vem a nossa comida, né? Eu já tive internada, né? Vem a bandeja escrita assim, dieta sem sal. Um papelzinho, não vem? Na bandeja, comprado, dieta sem sal. Aí você olha, ah, meu Deus do céu. Então, às vezes, eu me lembrava que eu fiquei internada no hospital, e na porta do quarto do paciente vinha escrito assim, botava um papelzinho, né? Dieta com sal, no outro, dieta sem sal. Então, quando a pessoa vinha trazer a comida, já para não ver confusão, já entrava na porta do quarto, já ficava escrito uma plaquinha, dieta sem sal. E a gente ficava assim, ah, meu Deus do céu, essa comida insossa, essa comida sem graça, não é? Ai, ai, meu Deus do céu, gente, faz uma vibração agora. Acaba de acontecer, eu acredito pelos gritos, um acidente aqui na porta do meu prédio. Aqui do meu andar eu escutei. Vamos vibrar, Senhor, pelo amor de Deus, fazer com que nada de ruim tenha acontecido. Ai, Pai amado, Pai de filho da misericórdia, ampara esses irmãos que possam ter se envolvido nesse acidente. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Glória a vós, Senhor. Glória. Vamos lá, vamos continuar aqui com nossos estudos. Então ele diz aqui, né? Vós sois o sal da terra, diz-nos ele, como a definir nossa necessidade de sempre estarmos atuantes em favor do bem comum. Então, nós temos que estar atuantes. Então, essa atuação é o quê? É o gosto do sal, é o sal dando sabor, né? O sal de cozinha, cloreto de sódio, se ingerido puro, é intolerável, claro, né? Mas misturada ao alimento, tem o poder de realçar seu sabor. Na pitada certa, não é isso? Na quantidade certinha, nem pouco, nem muito, na pitadinha certa. É usado também como conservante, não é assim? Ah, vou temperar essa carne. Você passa aquele salzinho, você sabe que ela vai se manter, né? Aquele alimento ali. E no passado era muito usado o sal para conservar mesmo, porque não tinha refrigeração. Isto vem nos mostrar que o discípulo, por si, nada pode. Sozinho, nada pode. É necessário darmos utilidade aos nossos conhecimentos, operando junto de nossos irmãos mais necessitados, buscando dar a eles, não de acordo com as nossas conveniências, mas buscando realçar suas virtudes e valorizar suas conquistas, né? Então, é preciso, né? Sempre é aquilo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sempre procurar, né? Buscar auxiliar aqueles que mais necessitam. Tanto que ele diz aqui, operando junto de nossos irmãos mais necessitados. Foi o que estava no parágrafo anterior. Atuar em favor do bem comum. Estarmos atuantes em favor do bem comum, mas não ajudar, não buscar aquele companheiro para dar de acordo com a nossa conveniência. Tipo, você tem que fazer aquilo que eu acho que é o certo.
aquilo que eu acho que você deve fazer, mas buscando realçar as conquistas das virtudes que ele já tem, valorizar aquilo que ele já conquistou. Lembra da aula de segunda-feira, da Ivone Pereira, com Pedro, levando o evangelho para aquela pessoa muito simples, né? Tentando retirar dele, vendo o que ele já conquistou, o que ele tinha, né? Com muita simplicidade, tanto que ela chama ele de Pedrinho. Aí ele diz aqui: a verdadeira educação é aquela que consegue despertar no educando valores positivos que ele possui em estado de latência. Porque ninguém nasce sem talento. Todos nós temos talentos, mas esses talentos estão ali meio adormecidos lá. Então, qual é o que que o bom educador faz? Procura despertar aquilo que aquela criatura possui, os valores que ela possui, e que estão lá em estado de latência. Aí a gente lembra Jesus: deixa brilhar a vossa luz, aquilo que você já tem de conhecimento, e ajudar aquela pessoa a ir buscando em si o conhecimento que está lá, porque Deus deu para todos nós. Ninguém veio desprovido para cá. Aí ele diz aqui: como conservante, podemos ver na atuação do discípulo fator de grande importância na profilaxia de males maiores, quando este divulga a mensagem do Cristo, exemplificando-a com todos com quem se relaciona. Então, o trabalho do discípulo, daquele que está divulgando o Evangelho de Jesus, né? Aquele que está buscando auxiliar através da educação, é um trabalho, né, de profilaxia. Ele está trabalhando como o sal não tem essa característica, ser conservante? Ele está trabalhando, né, mostrando a importância da profilaxia, porque quanto mais ele divulga o Evangelho de Jesus, os males vão o quê? Diminuindo. E o bem vai crescendo. Olha que coisa interessante. Você vai fazendo um saneamento naque, naqueles corações. Aí ele diz aqui, né? Quando este divulga a profilaxia de males maiores, quando este divulga a mensagem do Cristo, exemplificando-a com todos com quem se relaciona. E aí ele fazendo o quê? Ele vai formando multiplicadores. Multiplicadores. Porque aquele que ele conseguiu ajudar para que ele deixasse brilhar sua luz, amanhã vai estar fazendo esse trabalho. Vai ser um multiplicador. Que a ideia é essa. O que Jesus fez quando chegou? Convidou 12 discípulos. E depois, quem acompanhou a história dos discípulos? O que esses discípulos fizeram? Formaram novos discípulos. E os discípulos dos discípulos fizeram o quê? A mesma coisa. Foram multiplicando. Não é assim? Então, Pedro trabalhou com Estevão, transformou Estevão no discípulo. Estevão depois fez o mesmo com Paulo de Tarso, não foi? Do plano espiritual. Paulo de Tarso não formou inúmeros outros discípulos? E os discípulos de Paulo se espalharam pelo mundo, como os discípulos de Pedro, os discípulos de João. Todos os 12 formaram inúmeros outros discípulos. Olha que coisa maravilhosa. São os multiplicadores. Aí ele diz aqui: buscando aprofundar um pouco mais no estudo das propriedades do sal, notamos que ele tem que ser usado na medida certa. Em excesso, prejudica.
e fica intragável, não é mesmo? Fica intragável e destempera. Da mesma forma, temos que trabalhar a adequação em tudo que veiculamos, em tudo aquilo que a gente publica, que a gente fala, a gente tem que deixar da forma adequada. Nada dos exageros, que pode ser o sal em excesso. Ou nada de ser muito econômico ao falar de Jesus, porque aí também, né, fica sem graça. Então ele diz aqui, né? Em excesso prejudica e destempera, da mesma forma temos que trabalhar a adequação em tudo que veiculamos. Tomemos como exemplo o próprio Cristo, espírito de alta hierarquia espiritual, para se fazer compreendido, teve o quê? Que deixar as regiões de mais pura espiritualidade, teve que, baixar a vibração, da mais pura espiritualidade, tomar um corpo de carne. Gente, vamos pensar aqui, fazer uma análise, uma, uma reflexão aqui, uma digressão que o povo diz por aí. Há quantos milhões de anos Jesus não deveria ter um corpo carnal? Só a Terra tem 5 bilhões de anos. Ele foi um daqueles que construiu a Terra. Até hoje, desde que ela foi criada até hoje, ela tem 5 bilhões de anos. Jesus esteve aqui há 2.000 anos. Então, quando ele, com os outros Cristos, planejou a construção da Terra, ele já era um Cristo. Então, deve ter isso aí, estou chutando, talvez uns 30, 40, 50 bilhões de anos, que ele não tinha um corpo de carne. Porque só aqui na Terra bota 5 bilhões. Mas para alguém chegar a planejar a construção de um planeta, alguns bilhões já tem nas costas, não é? De existência. Vamos jogar em 30. Você acha que eu estou exagerando? Para ser um Cristo? Eu acho que não. Vou então fazendo essa matemática. Há pelo menos 30 bilhões de anos que ele não tinha um corpo de carne. E aí ele tomou a decisão de vir até nós. De onde ele veio, nem vou fazer conjecturas, porque não dá para saber de onde ele vive, onde é o mundo que ele vive, né? Então, ele diz aqui, espírito de alta hierarquia espiritual para se fazer compreendido por nós, teve que deixar as regiões de mais pura espiritualidade, como um pouco de carne, que na nossa matemática falha, pelo menos ele não tomava há 30 bilhões de anos. É um sacrifício terrível, né? Há 30 bilhões de anos sem um corpo de carne, de repente teve que vestir um corpo de carne. Olha a violência, a violência. Olha só, tomar um corpo de carne neste vale de sombras. Porque se hoje, 2025, a energia aqui não é lá das melhores, imagina 2.000 anos atrás. Né? Então, neste vale de sombras, e depois, além de tudo, adequar sua mensagem de tal forma que pudéssemos compreendê-la. Alguém consegue? Será que a gente conseguiria imaginar o esforço que isso foi? Tomar um corpo de carne, mergulhar no mundo das sombras, e ter que adequar sua mensagem. E ele ainda disse aqui, ó, de tal forma que a gente pudesse compreender. Bom, só esse trechinho aqui já dá para a gente ficar assim, Senhor, perdoai-nos, porque nós não sabemos
Ninguém tem a mínima noção do que fez, né? O que fez. Aí o Alberto botou muita renúncia por todos nós. Muita, tanta renúncia que nós, hoje, não temos condições de avaliar. De novo, aqui é dia de luz aqui. Não temos condições de avaliar o grau dessa renúncia. Aí ele diz aqui, em nosso campo operacional, temos que atuar atendendo aqueles que estão abaixo, de acordo com suas necessidades, mas sem perdermos o nosso real valor. Porque é o que ele fez. Ele, né, teve que se adequar, mas não perdeu o seu real valor. E é isso que o autor aqui nos recomenda. Fazer essa renúncia, esse sacrifício, para poder atender aqueles que estão abaixo de nós, os mais necessitados, né? Mas sem perdermos o nosso real valor. E quando eu falo os mais necessitados, às vezes a gente diz assim, é os mais pobres financeiramente. Não. E não entra a questão de. Lógico que você sabe, se uma pessoa está passando fome, está desempregada, ela, né, e você está empregada, ela está, né, economicamente abaixo de você. Você está empregado e ele não está. Mas esse que estão abaixo de nós, sobre dinheiro, é sobre questões morais. Questões morais, né? Então, da mesma maneira que Jesus fez, nós temos que fazer. Por isso que ele deixou o exemplo. Renúncia, esforço, mas nunca deixando de perder, nunca se deixando perder o nosso real valor. Se ele era o Cristo, continua sendo um Cristo. Entendeu? Então, você pode fazer a renúncia para ajudar aqueles que mais necessitam, mas nunca perder o seu real valor. Depois, assim, é como o sal que, misturado aos outros alimentos, não toma o sabor deles, mas deixa um pouco do seu. Fez o arroz, botou salzinho, o sal não toma o gosto do arroz, mas ele deixa no arroz um pouquinho do seu sabor. Entendeu? Ele não perde o real o valor do sal. Ele não perde. Não é porque eu misturei ele com feijão que ele perdeu o valor dele. Ele continua com o valor dele, né? Ele não passou a ter gosto de feijão, mas ele deixou no feijão um pouco do seu sabor. É isso que ele está dizendo. E se o sal for insípido, como que se há de salgar? Insípido é sem sabor, é o famoso sem graça. Vamos dizer assim, insípido é o famoso sem graça, né? Então vamos lá. Ele diz aqui: um sal que não tem sabor não serve para nada. Realmente não serve para nada. Como é que ele vai salgar? Hoje, as embalagens de alimentos têm de constar o prazo de validade, que é aquele período em que o alimento, se conservado de forma correta, mantém suas propriedades. Vencido este prazo, o alimento se torna impróprio para o consumo e deve ser jogado fora. Inclusive, o sal também tem prazo de validade. Todo alimento, né? Correto, que vem direitinho, tem lá seu prazo de validade, né? Passado disso, você descarta. Tudo tem que ter utilidade. Da mesma forma que ansiamos receber algo dos outros, temos que dar nossa parcela de cooperação. No serviço em nome do Cristo, temos que ensinar o que já sabemos. Ninguém pode. Poxa, eu estou aprendendo um monte de coisa. O que você vai fazer com isso? Eu vou guardar para mim. Não, não é assim. Você tem que passar adiante o conhecimento que você tem. Por quê? Porque nós precisamos ser multiplicadores. Multiplicadores. Então, eles aqui. Temos que dar a nossa parcela de cooperação. Então, da mesma forma que ansiamos receber algo dos outros, temos que dar a nossa parte. Alguém nos trouxe o conhecimento, agora eu vou fazer o quê? Vou passar esse conhecimento adiante. O que que Jesus fazia quase todos os dias? Se reunia com seus discípulos, para quê? Para instruí-los. Porque ele sabia que ia chegar um momento que ele não estaria ali.
E eles teriam a missão de quê? Repassar para as gerações futuras o conhecimento que eles adquiriram do Mestre Jesus. Não só conhecimento, mas também exemplo. Então, ele é aqui, né? Temos que dar a nossa parcela de cooperação. No serviço em nome do Cristo, temos que ensinar o que já sabemos. Senão, para que serve o conhecimento? Tem até um ditado que diz, né? É melhor então que você não tivesse esse conhecimento. É melhor então que não tivesse. Porque você vai ser responsável pelo que recebeu. Lembra dos talentos? Você recebeu um talento. Lembra daquele companheiro que recebeu um talento? Que fizeste, servo meu, com o talento que eu te dei? Eu enterrei, senhor. A resposta do senhor dele não foi boa, não, né? Quando ele procurou aquele para quem ele tinha dado 4 talentos, o que que ele falou? Ah, senhor, eu multipliquei. Agora eu tenho 6, 7, 8 talentos. Ele diz: ó, servo bom, vou te dar mais. Aí para o outro ele deu 2. O que fizeste, meu servo, com os 2 talentos que eu te dei? Ah, eu multipliquei, senhor. Servo bom, maravilha, estou satisfeito com você, vou te dar mais. E você, servo, que recebeu 1. Por quê? Porque o senhor sabia que para aquele discípulo só podia dar 1, porque ele deu os talentos de acordo com a capacidade que cada um possuía. Aí eu enterrei, senhor, fiquei com medo de perder. A resposta não foi, né? Servo mau, servo inútil, vai ter que responder por isso. Enterrou o talento, não repassou o conhecimento que recebeu, não criou, não formou multiplicadores. Era melhor que não tivesse recebido esse conhecimento. Mas se recebeu e não fez isso crescer, né? Entende aqui? Se não, para que serve o conhecimento? Olha só, a água parada apodrece, a máquina ociosa enferruja, o sangue que não circula mata, e o discípulo inoperante, para que serve? É um sujeito que tem o talento. Deixemos o mestre falar em nossa intimidade, com que se há de salgar. Aí eu trouxe aqui, para a gente encerrar a nossa aula, um texto. Deixa eu compartilhar aqui. Esse livro aqui, ó, peraí, é O Segredo das Bem-aventuranças. Terceira parte, capítulo 1, Sal da Terra. Jesus, ao convocar seus discípulos para a missão, e ele convocou e disse o quê? Ide pregai por todo mundo o evangelho a toda criatura. E o que é que Jesus está dizendo? Não me dê o talento. Não seja uma água parada, não seja uma máquina ociosa, não seja um sangue que não circula pelo corpo, não seja um discípulo inoperante. Vá e dê a sua parcela de cooperação. Por isso que o autor, o Cláudio Fajado disse, do serviço em nome do Cristo, temos que ensinar o que já sabemos. Então, Jesus convocou. Detalhe, ele não convidou os discípulos. Porque quando você é convidado por alguém, você pode faltar ao convite. Não, ele me convidou, não quero ir lá. Mas quando você é convocado, a conversa é outra. Você tem que comparecer. Você foi convocado. É diferente de ser convidado. Jesus convoca seus discípulos para uma reunião e diz para eles: ide e pregai por todo mundo o evangelho a toda criatura. É para toda, é para toda. Mas para aquele que eu não gosto também, também, principalmente. Está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Isso aí a gente deveria escrever numa faixa e pregar na porta do nosso quarto, na porta da nossa geladeira, para a gente ler todo dia. E de pregar por todo o mundo o evangelho da criatura. Repare, ele diz, primeiro, e não botou um ponto final.
Ele podia dizer, e de pregar o evangelho por todo mundo. Ponto final. Não. Ele fez questão de deixar bem explicado, de forma bem simples, mas bem explicado. E de pregar por todo mundo o evangelho a toda criatura. Sabia perfeitamente, Jesus, que nem todos estavam no mesmo nível de maturidade para o cumprimento do mandato, mas tensionava que cada um pudesse dar de si, fazendo a sua parte, naquilo que tinha de sabor para temperar a vida de seus semelhantes. Então, isso aqui é perfeito. Jesus convoca seus discípulos, dá a eles uma missão, mas ele sabia que nem todos fariam o trabalho com a mesma qualidade, porque cada um estava num grau evolutivo. Mas ele queria o quê? Que cada um usasse seu talento da melhor forma que pudesse, naquilo que tinha de sabor para temperar a vida de seus semelhantes. Como a evolução difere de criatura para criatura, não é preciso estar puro. Ah, eu tenho que ser o espírito superior para poder fazer isso. Não é preciso estar puro no sentido da plenitude, que será sempre relativa. Já falamos sobre isso, lembra? Lembra da inteligência? A inteligência suprema é de Deus, a nossa é relativa, que depende do nosso grau evolutivo. Então, ele sabia disso. E ele deixou claro, não é preciso estar puro, no sentido da plenitude, que será sempre relativa, para disponibilizar do que possui a serviço de seus semelhantes. Então, aqui não cabe a desculpa. Ah, senhor, eu não tenho condições de fazer, porque eu não sou uma Joana de Ângeles. Quando eu tiver a capacidade de um Divaldo, de um Chico, de falar, aí eu vou. Mas ele não pediu isso, ele não disse isso. Ele conhece da nossa capacidade. Ele diz: vai lá e faz o melhor daquilo que você sabe, né? Porque ele sabe que a nossa capacidade, que a nossa evolução, né, é relativa. Essa plenitude nossa é relativa para disponibilizar do que possui a serviço do seu semelhante. Então não cabe aquilo. Não tenho condições, pois muito pouco possuo, dizem muitos. Esta é a velha desculpa daqueles que querem se omitir da responsabilidade de servir. Os Espíritos, em resposta a Allan Kardec, na questão 642 de O Livro dos Espíritos, eu vou pegar aqui, ó, 642, Kardec pergunta: agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? O que os Espíritos dizem? Não. Cumpre-lhes fazer o bem no limite de suas forças. Tá? No limite, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, ele pede o quê? Que a gente faça o bem tão somente no limite das forças de cada um. Ele não disse assim: Alberto, eu quero que você faça o bem da mesma forma que a Denise faz. E, Denise, eu quero que você faça o bem da mesma forma que a Ana Brito faz. Ele não disse isso. No limite das forças de cada um. No limite da capacidade de cada um. Entendeu? E aí, todos nós teremos capacidade de fazer. Porque todos nós temos algum conhecimento. Todos nós temos talentos. E aí ninguém mais pode dizer: eu não posso. Pode. O problema é que, às vezes, a pessoa quer se omitir quer se omitir da responsabilidade de servir. Nesse sentido, todos podem temperar a vida, todos podem ser o sal, todos podem temperar a vida do semelhante com o nível do sal de sua conquista espiritual. Muitas vezes, quem tem menos faz muito mais do que aquele que tem maior grau. É a boa vontade de servir que faz a diferença. Ninguém dá o que não conquistou.
como diz Joana de Ângeli, né, no livro Mestre de Amor, ninguém pode estar aonde seus pés não lhe levaram. Então, ninguém pode dar o que não conquistou. E ninguém tem, senão aquilo que é. Quem está disposto a dar a porção de seu sal, mesmo que seja o mínimo conquistado, ou seja, a consequência para esse será que a migalha de suas luzes, da sua doação, é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação. Uma vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe ao patrimônio pequenino, permitido-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. Lembra da multiplicação dos peixes? Senhor, só temos aqui três peixes e 2 pães. Para aquele que acredita na palavra do Cristo e faz o que o Cristo falou, e de pregar por todo mundo, espalhando o evangelho a todas as pessoas, ele tem. Eu só tenho um pouquinho, não interessa. Vai lá e dá esse pouquinho com muito amor. E haverá consequências. Que consequências? Esse pouquinho que você deu, que é a migalha de luzes, que foi a sua doação, vai ser o quê? Multiplicada. Por quê? Porque Jesus, ao ver o que você está dando, mesmo sendo pouco, mas com amor, vai considerar essa oferta tão maravilhosa que vai abençoar esse patrimônio pequeno, fazendo com que ele se espalhe e auxilia em milhões de necessitados. Quando a gente faz a nossa prece da nossa irradiação, a gente sempre diz assim, né? Ah, Senhor, nós temos pouco para dar, mas o nosso pouco, potencializado pelo amor de Jesus, dos amigos espirituais, se tornará multidão, se tornará muito e poderá auxiliar essa multidão de necessitados. Está lá no livro Vinha de Luz, capítulo 91. Eu já até anotei esse Vinha de Luz, porque eu acho que nós, né, nós precisamos, todos os dias, ler isso aqui, para acreditarmos. Porque o que nos falta, às vezes, é acreditar. Então, às vezes, a gente tem que ler alguma coisa, muitas e muitas. Aquilo que eu falei lá no ensino, lembra? Ide pregar a todo mundo, né, o evangelho, e a todas as pessoas, é uma frase. Essa aqui é outra. Então, pega o Linha de Luz, todo dia dá uma lidinha para consolidar esse ensinamento. E aqui ele continua dizendo: são confortadores os maravilhosos ensinos das bem-aventuranças, a introdução do Sermão do Monte, né? As 9 bem-aventuranças são confortadores os maravilhosos ensinamentos das bem-aventuranças declaradas por Jesus. Ao ilustrar com a parábola do sal, que é o primeiro ensino depois das bem-aventuranças, o mestre mostra-nos a influência que os bem-aventurados podem exercer em seu semelhante, com o que já disponibiliza de seu patrimônio espiritual. Então, ele está mostrando para a gente o quê? A influência que aqueles que já são bem-aventurados podem exercer sobre os seus semelhantes, não é? Porque aí você Rose, fala, Ana. teu estudo maravilhoso. Hoje eu estava aqui meditando, entendeu? Eu estava pensando em desistir, porque eu peguei um compromisso aí de trabalhar no carnaval. Eu venho trabalhando um tempão, mas eu falei, pô, já estou de idade, cansada, eu vou desistir. Aí você me veio com esse estudo, caraca, vê o que você tem, vai fazer, vai trabalhar. Obrigada, Lúcia. Bom incentivo para que eu possa me preparar. Estou aqui com o trabalho. Meu Deus, falei assim, eu não vou, não. Esse ano eu não vou, cara, eu não vou, não. Tem que ir, cara, tem que ir. Já me comprometi, né, cara? Tem que ir. É isso aí, Rose. Obrigada. Ao ilustrar com a parábola do sal, o mestre mostra a influência que os bem-aventurados, aqueles que já fizeram as conquistas, podem exercer em seus semelhantes
com o que já disponibiliza do seu patrimônio espiritual. Então, ele está mostrando o quê? Você que já tem conquistas, olha a influência boa que você pode exercer sobre aqueles que não têm ainda tantas conquistas. Ele afirma, em outras palavras, que os discípulos devem atuar do espiritual, tal como o sal serve no mundo material, dando aquele sabor, né? Aquele temperinho bom, né? Não importa o grau evolutivo que a criatura já conquistou. Não importa, pois o processo ascensional é eterno. Ah, eu já estou no tricentésimo, quadragésimo degrau. Não interessa. Você continua subindo. Não tem ponto final. Ah, mas o último degrau é o 1000. Quem disse? O processo ascensional é eterno. Porque termina em Deus, que a gente não vai chegar lá em Deus, senão a gente vira Deus. Então, ó, a subida é eterna. Sempre subindo, subindo, nada de parar em degrau e sentar, achando que já fez tudo que podia fazer. Embora benéfico, o sal pode perder o sabor, nós vimos, e a possibilidade de temperar. Então, a gente tem que usar o sal, nós falamos isso lá do início, né? Na medida certa. Cuidado para não exagerar. Ou botar pouco sal, ou botar sal demais. Tem que ser na medida certa. Como é que vou saber? Olha para Jesus. E aí você vai saber qual a medida certa da dose do sal. Até mesmo uma migalha do nosso amor pode fazer maravilhas. Basta ter boa vontade, né? Até mesmo uma migalha do nosso amor pode fazer maravilhas. Basta, né, você ter boa vontade, que é a grande potência da alma. Não é, gente? Que texto maravilhoso, não é? Nossa, eu amei esse texto. Fala aí. Muito legal. Não, essa parábola do sal, né? Ele é um incentivo, né? Jesus, como educador, caramba, ele abre, né, os nossos horizontes para o entendimento, né, e que nos permite a gente ver ou deslumbrar, né, coisas que nos incentivam, que nos despertam, né, que nos tornam produtivos, úteis. É muito legal, muito bom. Ele é, né, porque está sempre nos ensinando, ele está vivo em nossos corações, é incrível. Então a gente tem que. E Fajado também tem uma capacidade também grande, né, De de interpretação, né? desenvolver o tema, né? Exatamente, ele traz isso de uma forma belíssima. De uma forma Aí, belíssima. aí que está o grande valor da evangelização, né? Perfeito, A isso. evangelização com os pequenos, como eu fui chamada novamente. Vai, vai. A Ana falou, não, tem que ir. Exatamente. Eu gosto muito da evangelização dos grandes, sabia? Adoro pessoas de terceira idade. Eu gosto muito de evangelizar adultos, essas coisas assim. Agora eu vou também para a terceira idade. O importante é isso, é o que ele falou, né? Essa frase dele aqui, né? Ide e pregai, né? Tá lá, Denise, eu sei que você anotou, qual é o evangelho mesmo, quando ele falou aí? Abre o som. Marcos 16:15. Marcos 16:15, né? Que coisa maravilhosa, né? Isso que ele fala aí, né? Ele traz isso para ide e pregai, né? Por todo mundo, o evangelho a toda criatura. Ide e pregai por todo mundo. E não botou ponto final, mas ele fez questão de mandar a gente pregar por todo mundo, e aí disse: agora eu vou pregar a toda evangelho
Toda... Porque quando ele diz assim, e de pregar por todo mundo, se ele não diz o evangelho, o pessoal diz assim, ah, quer dizer que eu vou sair por todo mundo pregando o meu pensamento. Não. E de pregar por todo mundo o evangelho, criatura. Inclusive aquela que eu digo assim, eu não gosto de você, mas ele não interessa, vai lá e prega. O evangelho Isso não aí que você está falando, Rose, é assim muito importante, porque o que a gente vê, por exemplo, né, as pessoas levarem o entendimento evangélico de acordo com seus interesses, com seus pensamentos, e aí é o, leva literalmente deturpado e confunde. E aí não exerce, não consegue atingir o objetivo maior de esclarecer, porque confunde mais ainda. exatamente. Porque o que tem gente confundindo por aí não é Ah, fácil, não. né? Então, ele mostra aqui que não podemos parar, né? Temos que continuar. Aquilo que você já sabe, você tem obrigação de passar para frente, porque, como o Cláudio já falou aqui, a água parada apodrece. O conhecimento que você tem, se você não leva adiante, esse conhecimento pode servir de pedra de tropeço para você. Pode servir de pedra de tropeço para você. Por isso que ele diz, é melhor até que não tivesse. Lembra da história do irmão Jacó? Né? Quem conhece a história do irmão Jacó? Tinha muito conhecimento, mas não queria saber de passar à frente. E nós precisamos ser Ou passava de forma equivocada, né? passados de forma equivocada. Então ele diz: temos que ser multiplicadores. Aí tem aquela mensagem que diz: a seara do Senhor é muito grande, tem muitos necessitados, mas ainda são poucos os trabalhadores de verdade. Então, se você já tem conhecimento, então essa história de que assim, ai, é aquela frase, né? Ai, eu não tenho muita capacidade, eu não tenho capacidade de fazer. O fulano fala tão bem, eu não consigo falar igual fulano. Isso, como ele diz, é desculpa. Jesus não pediu para todo mundo ser Joana de Ângeles. Ele não pediu para todo mundo ser Chico Xavier. Ele não disse para todo mundo ser Ivone Pereira. Ele disse: vai lá e faz o que você pode, com a capacidade que você já possui. E não adianta você dizer que não tem capacidade, porque ele vai dizer assim: ó, É. sei que você tem, No mas é limite das forças de cada um, né? o limite das forças de cada um. Então, vai lá. Esse limite das forças quer dizer com o conhecimento que você já tem. Porque esse conhecimento que você tem, para você é pouca coisa, mas para o outro pode ser uma cachoeira. Uma cachoeira, um Niágara, uma cachoeira toda. Não é? Lembra? Por quê? Você acha que é pouco, mas aquele que não tem nada, o teu pouco para ele é um espetáculo. E tudo tem valor. Então Jesus fala isso, né? Ele já sabe o que você pode fazer. Então faz. Aí, está em Marcos, né, 16:15, não é isso? Eu anotei também. Não está certo? E de pregar por todo mundo. O evangelho a toda criatura. Marcos 16:15, né? É. Então, gente, é uma coisa maravilhosa. Aí, como disse a Aninha, né? Estava pensando que ia descansar esse ano. Pensando. Ia descansar esse ano, né? Aí ele vem, essa parte, essa, por fim, Jesus apareceu aos 11, eram 11, que Judas já tinha morrido, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem os que já tinham visto o ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, né? Mas quem não crê será condenado. Quer dizer, aquele que não faz isso, esse quem não crê será condenado, quer dizer, aquele que não atende à minha palavra, vai ter que depois sofrer as consequências, né?
Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Isso não é ameaça, é apenas a lei. É a lei. Então, eu acho que o ensino de hoje, do estudo de hoje, foi maravilhoso. Um monte de frase para a gente botar na porta da geladeira, né? Um monte de frase para a gente botar na porta. Esse Marcos 16:15 aqui, ó, maravilha, né? Então, esse estudo é muito bom, né, gente? É muito bom. Nossa, estudar esse Sermão do Monte é o sermão de Jesus, né? Dá licença. O sermão de Jesus. Então, gente, vamos encerrando aqui o nosso estudo, porque daqui a pouco vem a nossa irradiação, né? Para os nossos irmãos desencarnados. E eu vou pedir, Alberto, meu amigo, essa nossa prece de encerramento da nossa primeira aula de 2025, que, ó, foi maravilhosa. O tema, né? Nossa, maravilhoso. Ao, te- ao término desse ciclo de estudos, possamos todos conduzir a nossa casa mental a um padrão vibratório elevado que nos permita a sintonia em alto nível. Agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade desses esclarecimentos tão necessário para entendermos a mensagem que o seu enviado Jesus nos trouxe. Agradecidos, Mestre, por todos os ensinamentos e que possamos estarmos em sua seara, imbuídos de um propósito edificante, buscando multiplicar aquilo que vós nos oferece de conhecimento, que possamos ser útil ao nosso próximo no momento em que dividimos, compartilhamos, multiplicamos aquilo, mestre, que vós nos ensinaste e que por oportunidades que tivemos conseguimos amealhar conhecimentos novos e que esses conhecimentos sejam divididos, conduzidos àqueles que necessitam. A essa espiritualidade amiga que nos assiste, agradecidos estamos pelas boas inspirações e que possamos, junto ao Pai Celeste e ao Mestre Jesus, levar adiante esses ensinamentos superiores. Ao final desta prece, estejamos todos a rogar que esses bons fluidos emanados deste momento de prece possam ser dirigidos a todos que neste momento estão necessitados. Irmãos que estejam em dor, aflição, desespero, sofrimento. E também rogamos que esses bons fluidos sejam dirigidos aos nossos irmãos que não tiveram a oportunidade de estar conosco neste encontro de hoje. Portanto, agradecidos estamos e que estejamos com Jesus em nossos corações e Deus em nossas vidas. Assim seja. Graças a Deus. Denise, me passa o anfitrião. E olha, gente, dia 12, que é semana que vem, a gente vai começar aqui, ó, no Para Nada Mais Presta. Bota a data aí. 12/1/25. Para Nada Mais Presta. Continuando aí a nossa aula, tá bom? Que aí eu vou, para eu desligar aqui, aí eu passo para você o anfitrião de novo, tá bom, Denise? Gente, ó.